Em 2 de fevereiro de 1959, o lendário músico Buddy Holly e o artista de música country Waylon Jennings estavam comendo cachorros quentes após um show em Clear Lake, Iowa. Eles brincaram juntos. Buddy estava para embarcar em um avião rumo ao próximo destino da turnê de inverno pelo meio oeste, enquanto Waylon iria de ônibus velho e barulhento até a próxima parada. "Espero que seu avião velho caia", disse Wayland, brincando, sem saber que essas palavras, ditas em tom de piada, iriam assombrá-lo pelo resto da vida. Quando 1958 chegou ao fim, Buddy Holly estava em uma situação difícil. Ele havia deixado recentemente sua bem-sucedida banda The Crickets para seguir carreira solo, mas uma disputa sobre direitos autorais o deixou temporariamente sem dinheiro. Ele estava cansado de fazer turnês, mas, com o dinheiro acabando, foi convencido por seu assessor de imprensa a pegar a estrada uma última vez, juntando-se à turnê Winter Dance Party de 1959. O material promocional da turnê mostrava que Buddy se apresentaria com sua banda The Crickets, mas isso simplesmente não era verdade. Na turnê, ele se juntou a um novo grupo de músicos. No entanto, como seu maior sucesso havia sido com os Crickets, era isso que aparecia nos cartazes. Buddy Holly e os Crickets foram acompanhados por vários outros grandes nomes. Também faziam parte Ritchie Valens, J.P. Richardson, conhecido como The Big Bopper, Frank Sardo e o grupo vocal Dion and the Belmonts. A maioria desses artistas já era bem conhecida em todo o país na época, com vários singles de sucesso e múltiplas aparições na televisão entre eles. Por mais empolgante que a turnê Winter Dance Party parecesse para o público, Buddy Holly estava insatisfeito com o acordo desde o início. O cronograma era puxado. Eles tocariam em 24 cidades diferentes pelo meio oeste em 24 dias, sem um único dia de folga. Além disso, as datas não tinham sido organizadas de forma lógica. Os músicos passariam grande parte desses 24 dias indo e voltando por vários estados a bordo de um ônibus de turnê. O próprio ônibus da turnê era outro ponto de discórdia. Era, na verdade, um ônibus escolar reformado, bem diferente das modernas e confortáveis máquinas que as bandas usam atualmente em turnês. Ele mal tinha aquecimento, a suspensão era ruim e não tinha beliches instalados, deixando os artistas dormirem nos bagageiros ou deitados sobre os bancos. Além disso, o ônibus também era bastante pouco confiável. Nos primeiros dias da turnê, ele teve que ser trocado várias vezes por ônibus escolares de substituição depois de enguiçar entre uma cidade e outra. Mesmo quando a viagem corria bem, os trajetos eram longos, às vezes chegando a até 12 horas de duração. Eram 12 horas de desconforto em um ônibus apertado e congelante, sacolejando e chacoalhando por estradas às vezes bastante rudimentares. Para piorar, o meio-oeste estava enfrentando um dos piores invernos dos últimos 30 anos. Neve, gelo e temperaturas congelantes eram a norma. Os primeiros dias da turnê foram miseráveis. O grupo se aglomerava e bebia para se manter aquecido durante as longas viagens frias. Um membro da banda de Buddy teve congelamento em ambos os pés, apesar dos esforços do grupo para se manter aquecido, queimando jornais no corredor central do ônibus. Outros artistas haviam perdido seus equipamentos e figurinos pelo caminho, e em alguns casos estavam reduzidos a apenas uma roupa, a que estavam vestindo. Em uma ocasião, o grupo teve que improvisar um jantar com o que conseguiram nas máquinas de venda automática. Ficaram horas parados com o veículo quebrado na estrada. Eles estavam com frio, estavam cansados, estavam exaustos. Foi, em resumo, miserável. Os únicos pontos positivos eram os concertos, pelo menos animados e bem frequentados. Os artistas faziam um bom show, mas nos bastidores eles estavam sofrendo cada vez mais a cada dia. Depois de alguns dias, Buddy Holly começou a discutir a possibilidade de fretar voos entre as cidades em vez de pegar o ônibus.
O promotor da turnê não quis nem saber disso, então isso seria algo que os músicos teriam que bancar isso do próprio bolso. Mesmo assim, Buddy teve dificuldade para conseguir isso. A maioria das companhias aéreas de fretamento não operava na época devido ao clima extremamente ruim no meio oeste. Só em 2 de fevereiro de 1959 que Buddy conseguiu organizar um voo. O grupo tinha acabado de se apresentar no Surf Ballroom em Clear Lake, Iowa. O dono do salão de baile usou seus contatos para colocar Buddy em contato com uma empresa local, a Dwyer's Flying Service. Eles poderiam providenciar um Beechcraft Bonanza de 4 lugares para levar Buddy e 2 companheiros a um aeroporto perto do próximo destino, em Dakota. Os 2 assentos foram ocupados por Ritchie Valens e J.P. Richardson, também conhecido como Big Bopper. Ritchie tinha medo de voar, mas ficou com o assento após ganhá-lo em um cara ou coroa contra um membro da banda de Buddy. Enquanto Richardson recebeu o assento de outro músico porque estava ficando gripado e precisava desesperadamente descansar. Esses 3 viajariam de avião, enquanto os outros continuariam no ônibus. Os grupos brincaram entre si enquanto partiam. Buddy disse brincando para um membro da sua banda: "Espero que o seu maldito ônibus congele de novo", ao que recebeu a resposta em tom de brincadeira: "Espero que o seu velho avião caia". O tempo estava ruim quando os 3 chegaram ao aeroporto de Mason City, Iowa. Eles foram recebidos pelo piloto que iria voar com eles, Roger Peterson, de 21 anos. Nas primeiras horas do dia, 3 de fevereiro de 1959, ele, Buddy Holly, Ritchie Valens e J.P. Richardson embarcaram na pequena aeronave e decolaram no céu noturno nevado. Minutos após a decolagem, os 4 estavam mortos. A comunicação com a aeronave foi perdida logo após a decolagem, e as condições eram tão ruins que o avião só foi localizado na manhã seguinte. Ele parou em um campo de um fazendeiro perto do aeroporto. Destroços e corpos estavam espalhados pelo chão congelado. Parecia que o Beechcraft Bonanza havia atingido o solo em um ângulo acentuado e em alta velocidade. O acidente não tinha chance de sobrevivência. Após o acidente, uma investigação do Conselho de Aeronáutica Civil determinou que o voo nunca deveria ter decolado. O piloto, Roger Peterson, não havia sido informado sobre os avisos meteorológicos para as condições extremamente ruins daquela noite e confiou em seu próprio julgamento para decidir se era seguro voar. Sua avaliação estava equivocada. Além disso, Roger era um piloto relativamente novo, com apenas 128 horas de voo no Beechcraft Bonanza. Ele ainda não estava qualificado para voar apenas por instrumentos ou à noite e, portanto, só deveria ter voado em condições de tempo claro e durante o dia. Além de tudo isso, ele também estava muito cansado, tendo acabado de completar um dia de trabalho de 17 horas. É possível que Roger estivesse ciente de suas limitações, pois antes de embarcar no voo que acabou tirando sua vida, ele ligou para a empresa para perguntar se um piloto mais experiente poderia assumir o trabalho em seu lugar. Nenhum outro piloto estava disponível, então Roger prosseguiu com o voo, apesar de sua inexperiência, apesar dos limites de suas qualificações e apesar das más condições. Existem várias razões pelas quais ele pode ter tomado essa decisão imprudente, desde fadiga até excesso de confiança ou o desejo de não decepcionar um grupo de clientes famosos. Seja qual for o motivo, Roger Peterson havia aceitado fazer o voo. Após a decolagem, ele ficou quase imediatamente desorientado no escuro e na neve e fez o avião se chocar com o solo em alta velocidade, matando a si mesmo e todos a bordo. A notícia da morte dos 3 artistas famosos foi recebida com choque e incredulidade em todo o país. A morte de Ritchie Valens foi especialmente amarga, pois ele tinha apenas 17 anos na época e estava no início de uma carreira que parecia ser incrivelmente promissora. J.P. Richardson,
por sua vez, havia conseguido um grande destaque como artista solo no ano anterior e estava se preparando para dar o próximo passo em sua carreira. A esposa de Buddy Holly estava grávida do filho dele na época do acidente. O impacto da notícia pode ter contribuído para o término prematuro da gravidez e a perda da criança. O piloto, Roger Peterson, por sua vez, tinha apenas 21 anos e havia se casado recentemente, também no início de sua carreira. Os músicos que pegaram o ônibus só souberam do acidente ao chegar ao próximo destino. Foi um golpe terrível, mas eles estavam contratualmente obrigados para completar a turnê. Todos estavam sem dinheiro e não podiam se arriscar a quebrar o contrato. Músicos substitutos foram trazidos de avião e adicionados à turnê, e a jornada infernal de ida e volta pelo meio oeste continuou por mais 2 semanas. Mais tarde, em 1971, o cantor Don McLean escreveu e lançou a icônica música American Pie, que incluía o verso "O dia em que a música morreu", uma referência ao acidente de 1959. Buddy Holly, em particular, tinha sido uma inspiração para ele. E ele acreditava que o acidente marcou o fim de uma era e o início de uma época mais complicada. A música ganhou destaque mundial e ainda é tocada regularmente até hoje. Existem vários memoriais para os 3 artistas e o piloto que perderam suas vidas em um frio dia de fevereiro de 1959, um dia que ficou conhecido como o dia em que a música morreu.